Então, agora sim, bom dia oficial. Então vamos lá, gente, nosso segundo encontro do Ler. Sejam bem-vindas. Por enquanto são mulheres aqui no grupo. Então, André, Elizabeth, Rafaela, Vivi. Então vamos lá, meninas, a gente vai para o nosso segundo encontro. Todas que estão aqui estavam no primeiro encontro, eu não vou lembrar. Sim, Eu você estava, né, estava. André? Você estava, né? Sim. Peraí. A Vivi aqui conosco também. Vivi, bom dia, Vivi. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Não sei se alguém. Bom, eu acredito que estavam todas, né? Não recordo assim. Mas vamos lá então para o nosso segundo encontro. E aí, conseguiram ler? Alguém não? Qualquer coisa usa no chat, tá, meninas? Quem leu aí? Eu tô lendo, eu acho que outra pessoa no grupo falou a mesma dificuldade que eu tô tendo. Como o meu Hum. livro está em PDF, eu não tenho ele físico, aí eu fico contando as páginas para saber em que página que Ai, eu tô. nossa, tem que fazer isso, gente. Tem que fazer. Nossa, É, nem me atentei a isso. Uma vez não, falaram mesmo. imagina. Não, Ana, na realidade é bom, a gente tem, infelizmente, não sei porque o PDF não tem número de páginas, Ai, que né? estranho. É, não, mas acho que fica fácil, por exemplo, em vez de falar as páginas, falar de que capítulo até qual, né? Porque aí Eu fica acho que mais colocar o fácil. capítulo. É, eu não tinha, eu lembro que alguém comentou mesmo no último encontro É, e não é, me atentei a isso. Mas era verdade. até a parte até o começo da segunda noite, né? Mas Sim. enfim, eu espero que vocês tenham se achado. Que seria, né, do que a gente terminou da semana passada. Até Vivi perguntar e falar assim: olha, pelo menos o meu era aqui a página 37, né? Que é aquela, começa no Sócrates, né? E Adler, e vai até. Foi isso? É, e vai até a segunda noite. Ou é um pouco antes? Calma aí, gente, agora Não, eu é me. isso mesmo. É É isso isso, mesmo, né? Ana. Ah, então tá Isso, bom. é. Deixa eu aceitar aqui a Gisele, que tá entrando também. Então vamos lá. Ah, então, perfeito, meninas. Uma coisa que eu achei interessante, assim, comparado aos outros encontros do Ler que a gente já fez, né, a gente ter dividido mais, né, isso também ajudou, acho que até para as pessoas conseguirem ler, né, às vezes você consegue, tipo, ler um dia antes, ou até, né, de repente, né, como que é a leitura de cada um aí, até mesmo no dia, né. E aqui também esse livro tem uma vantagem, né, que eu falo, né, como é uma troca, uma conversa, isso também facilita, né, você vê que tem menos, como posso dizer, menos texto, né, na página. Tem algumas coisas que facilitam. Não sei se vocês já repararam isso na leitura, né? Sim, sim. Então, o Mas eu, espaçamento também faz verdade. diferença. Não é Faz. tanta coisa, se você for ver, né? Eu estava até pensando, agora que antes, um pouco antes de você entrar, eu estava folheando e lendo algumas partes de novo aqui antes do nosso encontro, e eu fiquei pensando, e o livro é tão profundo, parece não ser, mas ele é tão profundo em cada capítulo que eu acho que a gente tinha que fazer um encontro para cada capítulo. de eu Hoje eu tive a sensação nessas páginas que a gente leu até para esse encontro, eu me senti confrontada, parecia que eu estava em terapia com a Senti que era minha comigo. Eu senti que eu era. com a psicóloga. Eu falei, nossa, tá parecendo um confronto, porque muitas das coisas que tá lá fala. Eu falei, nossa, eu não sei se está falando só comigo ou se é com todo mundo. Até ia fazer pergunta aqui para todas as meninas. Parece que ele foi escrito para mim. É muito doido isso. Não, e Andrei, eu O também, livro ele engraçado. conversa, né? É É, interessante, né? O livro parece que ele conversa com a gente. E hoje eu Exatamente. fiz exatamente o que você falou. Eu comecei a voltar, né? Já tinha lido, e aí hoje eu disse, se eu vou dar uma passadinha. E aí eu até fiz assim, com lumicola, numa frase que eu não tinha, e me pegou. Eu falei, gente, e aí a gente fica, né, nesse vai e vem, se questionando, poxa, mas será isso mesmo? É muito bom, né? Acho que livro bom é esse, que faz a gente parar e pensar. sim, isso que eu ia falar, assim, tinha horas que eu voltava naquela, né, no parágrafo ali e falava, gente, não, isso aqui acho que é comigo, que nem a Andrea falou assim, ainda mais no final, no finalzinho eu falei, meu Deus, né, isso aqui tá conversando realmente comigo. Até na semana passada, a Viviane, que ainda não entrou, não sei se ela vai entrar hoje também, ela jogou uma no final, assim, que eu falei assim, nossa, ela mandou até pra mim, e era uma parte do livro que me pegou também, e eu falei, gente, é um livro que realmente mexe, né, por sinal, acho que ela tá entrando agora aqui. Mas vamos começar então, meninas. Já que mexeu, e eu acho que uma coisa que a André trouxe, e é real, né? O ideal mesmo seria o capítulo, né? Mas aí também a gente ficou com receio de ficar, né, muito longo, né? A jornada da leitura aí do livro.
Mas eu acho que vai dar certo, tá, né? Da semana passada deu, né, deu certo, deu bom, vamos ver se vai continuar assim. Mas aproveitando já isso, né? Já que a Andrea trouxe que mexeu, até Andrea, se você quiser colocar o ponto, acho que antes da gente, eu trouxe até algumas reflexões assim para a gente, né, direcionar, mas aí a gente pode começar com essas reflexões, né? Desses capítulos, assim, o que que mexeu, né? O que que veio de interessante, assim, que vocês gostariam de compartilhar aqui no grupo. Alguém? Nossa, Andrea? não pode me perguntar, porque eu sou faladeira, gente. Pode, não, mas essa é a ideia, pode falar. É isso aí. Não, eu acho que tudo mexeu comigo, né? Porque cada capítulo é um ponto que ele toca, né? Mas acho que o que mais tocou foram duas questões. Primeiro, a questão do medo, né? Ele não utilizou tanto a palavra medo, mas ficou muito subentendido num dos capítulos, o medo de mudar, né? O medo, a gente se acomoda numa situação ou seja, acho que tem até um ditado que fala, né, que a gente não muda porque a gente está naquele estado confortável para cada um de nós, né? Então a gente arranja desculpas. Essas desculpas, na realidade, nada mais se trata do que medo, o medo da mudança. E também a outra ideia que mexeu muito comigo, exatamente isso. Eu posso mudar a qualquer hora, a qualquer instante. Então, a escolha que eu faço, e ela é muito atrelada a essa questão, não mudo por quê? Porque eu tenho medo, né? Mas eu posso mudar o meu ambiente aqui e agora, né? Igual, vou trazer uma reflexão aqui que eu acompanho um grande influenciador do Instagram, alguém que eu gosto muito e tem colocações muito concretas e ponderadas e reais. E ele fala ele já falou isso e eu contestei, mas lendo o livro eu acabei concordando, né? Então, a gente fala, mudar algo em nós é muito difícil, mas quando você é totalmente decidido e tem consciência da mudança, do porquê, não existem desculpas para essa mudança. Inclusive, eu acho que isso é relatado naquele livro, eu não sei se um livro bem grosso, amarelo, vocês devem conhecer, Viviana, que fala da mudança dos hábitos. Eu não lembro o nome, depois eu trago aqui, que cita o caso de uma mulher que, num dia, numa grande reflexão, decidiu mudar completamente a vida. O livro começa contando a história dessa mulher. E do dia para a noite, de um dia para o outro, ela para de fumar, ela começa a se exercitar e ela muda completamente a vida. Então, a gente sempre ouve falar, nossa, para um hábito tão arraigado de tantos anos é difícil, mas para ela não foi difícil porque ela realmente tomou a decisão, para ela havia clareza do porquê da mudança, né? E o livro trouxe isso, e assim, foi um choque para mim, tipo, você não muda porque você não quer, literalmente isso, né? Eu acho que são pontos. Conforme você ia falando, já vinham umas coisas na cabeça, assim, né? Porque ele traz muito essa questão da responsabilidade, né? Da nossa responsabilidade. O que acontece na nossa vida é porque a gente quis assim, né? E até quando o aluno lá confronta, ele fala, mas como assim, né? É que nem ele traz a questão dele ser uma pessoa triste, querer ser um amigo dele. E aí ele vai trazendo essa clareza, né? Você escolheu isso, você se acomodou nisso, para você é interessante ser assim, né? Então, essa zona de conforto que você falou, às vezes, até Uhum. quando eu dou os programas de mindfulness, eu sempre esclareço para as pessoas. A zona de conforto não necessariamente quer dizer que é confortável e agradável estar ali. Até mesmo em situações desagradáveis, você já conhece aquilo ali. Aquilo ali para você é algo que você sabe lidar. É ruim, mas você já sabe lidar com isso. Agora, dá esse passo, que quando a gente realmente enxerga, né? Olha, tenho que fazer tais ações para mudar a minha realidade, aí que entra o ponto do medo, né? Porque no final das contas entra nesse desconhecido também. Mas e se eu fizer e não der certo, por exemplo, né? Que eu acho que esse é o ponto também. Ou o que que eu vou enfrentar a partir de agora ao tomar essas decisões? O meu certo eu já tenho aqui. Daqui eu já sei o que que acontece, mas Sim, dar esse passo. E aí, várias vezes também, André, na hora que eu li assim, eu falava, gente, isso aqui tá falando comigo dessas coisas. E aí você vê assim, as exatamente. desculpas. Acho que é o que mais pegava pra mim eram as desculpas. Eu falei, as desculpas que eu dou pra mim e que às vezes eu dou pros outros também pra justificar, né, o fato de não ter feito, né, o que eu devia fazer.
Enfim. Exatamente. E só complementando aqui, que eu citei o livro, fui olhar aqui, é O Poder do Hábito. Não sei se vocês já Ah, leram. sim. Gente, eu agora percebi que eu preciso ler de novo. Não, e André, você Esse falou umas livro é coisas bom. bem interessantes. Você falou essa questão, né, desse livro do Poder do Hábito. Eu tenho algumas pacientes da nutrição que sempre desejam muito essa mudança, sabe? E eu vejo que vão patinando. E é um processo também, né, de aprendizado, né? Então, tem uma série de coisas, né? Então, uma pessoa que muda radicalmente, realmente, eu acho que ela tem que nutrir dentro dela assim, primeiro uma consciência, né, daquilo que ela já faz que não é legal, e partir para um outro lugar que, assim, é mudança, às vezes, radical, que nem você falou, nesse caso foi uma coisa muito radical, mas não é tão simples, né, a gente vê que a gente vai colocando essas desculpas, né, então, por exemplo, poxa, todo mundo sabe que tem que beber mais água, né, por que que a gente não bebe, né, uma coisa mais simples, assim, aí você vai falar assim, ah, mas é difícil fazer isso, é uma tortura, será que é mesmo, né, tipo, é algo tão natural pra gente, né, e aí eu fico pensando, caramba, por que a gente coloca essas desculpas, né? É porque já aquilo que a gente sempre fez é uma construção de hábitos, tá lá enraizado e isso exige um esforço, é sair realmente totalmente da nossa zona de conforto, né? Então, realmente, claro que eu trouxe uma coisa simples porque tem coisas que são muito mais complexas, né? A gente está falando de beber água, ou uma coisa, por exemplo, sei lá, é você sair de um emprego e que você tem uma família para sustentar e para apostar em algo novo, né? Sei lá, exemplo. Às vezes, sei lá, é sair de um relacionamento, né? Um relacionamento e é difícil para essa pessoa que, sei lá, sempre teve uma dependência. E por aí vai. Acho que é uma série de coisas que a gente pode, né, olhar quando ele fala desse medo, né? O medo, qual que é o medo, de repente, né? Aí cada um vai enxergar suas histórias aí e se identificar com alguma coisa. Mas alguém quer aproveitar, já que o assunto, né, começou a ficar mais, vamos assim dizer, esquentando no livro aqui. Trazendo a gente para o nosso desconforto, eu acho que até mesmo nesse desconforto de olhar para isso, porque às vezes a gente foge de olhar para as questões que são importantes para a gente, né? Que a gente tem que se movimentar, né, num sentido diferente do que a gente vem fazendo. Alguém? Vou falar então um pouquinho. O livro ele volta, né? Até nós comentamos no outro encontro sobre a comparação. E ele faz um recorte, né, de que enquanto ele fica se comparando com um amigo, na verdade, ele se compara e ele gostaria de ser o amigo. Nossa, porque eu até frisei aqui, né, porque todos o adoram. Então, assim, ele gostaria também, né, de ser adorado, de ser ali desejado pelos outros. E, ao mesmo tempo, o filósofo fala, né, que ele precisa focar no que ele é, na pessoa que ele é, porque enquanto ficamos também olhando para fora, e aí ele faz esse contraponto de coragem e conhecimento. Porque se você não se conhece, se você não se aceita, essa foi a minha visão, né? Se você não se vê do jeito que você é, do jeito que você está agora, eu acho que esse processo fica mais lento, ou talvez nem chegue na consciência. Porque primeiro é preciso realmente se aceitar. A terapia de aceitação e compromisso trabalha muito isso, né? Primeiro eu aceito a situação do jeito que ela está, um olhar real das coisas que elas estão, e aí eu parto para a mudança, né? Por exemplo, né? Ah, eu preciso estudar mais, né? Ou, diferentemente de ficar, nossa, eu não consigo, nossa, eu não tenho tempo. Aí fica a ruminação, criando desculpas, que é o que ele fala. Então, criamos, né, muitas desculpas. Eu não tenho tempo, eu estou cansada, eu não dormi bem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí vem a desculpa depois, né, uma justificativa, nossa, eu não sou inteligente, eu não consigo estudar. E aí vem um autoconhecimento para você se perguntar, calma aí, né, deixa eu olhar para as coisas do jeito que elas estão se apresentando. Que aí entram as práticas de mindfulness, né, Ana? Para você olhar para o que está acontecendo. Calma aí. Eu faço muito, tenho feito muito isso, não fazia, né, gente? Depois estudando, aprendendo. Hoje, quando eu vejo que eu estou num turbilhão, eu paro tudo, olho e fico, calma aí, Viviane, o que está acontecendo aqui? Peraí. Então, é olhar, né, aceitação radical, é olhar para as coisas exatamente do jeito que elas estão se apresentando e aí tentar, né, partir para um caminho de mudança. E eu acho que ele fala isso, né? Mudança é conhecimento. Não sei se vocês concordam com isso ou se dei uma viajada. Concordo plenamente, Vivi. Você trouxe de forma brilhante.
Mas é exatamente isso, né? Esse é o ponto mesmo, realmente. Tipo, bem no comecinho, né, desses capítulos, ele fala disso, né? Da mudança e do conhecimento. E realmente, eu acho que eu conheço um pouco da ACT, né? Eu acho que a Vivi conhece mais, né? E eu acho que conversa muito com todas as filosofias, né? Tanto essa que é a Adleriana, com Mindfulness. No final das contas, é realmente esse pausar que a Vivi falou. E não tem como, a gente vai ter que fazer essas pausas para fazer essa reflexão e trazer esse autoconhecimento, senão a gente só vai, né? A gente vai, né, vivendo, quer dizer, sobrevivendo na real e vai deixando essas coisas de lado. Só que o desconforto vem. Acho que teve, eu acho que foi nesse livro no começo que ele fala dessa questão do desconforto, eu não lembro agora. Mas quando vem algo que a gente vai percebendo que não está caminhando legal, acho que já é um bom assim, momento para parar. Nessa pausa que ele falou. Mesmo que não esteja sobrecarregada, às vezes a gente está nesse turbilhão que a Vivi falou, mas às vezes a gente nem está nesse turbilhão também, né? É quando a gente às vezes também tá mais parado, assim, você vê que a vida, tipo, meu, sei lá, tá meio sem sentido. Eu acho que é nessas horas que essa pausa ela é importante pra gente olhar essa construção toda que a Vivi falou, né? Principalmente das desculpas que a gente vai se dando, as crenças que a gente vai alimentando, né? Porque esse é o ponto também, a gente vai trazendo essas ideias, ah, eu não sou capaz, eu sou isso, sou aquilo, e fica nesse lugar de vitimismo, né? Aí acha que a vida não tem jeito, que não dá pra mudar, cai nessa resignação, e de fato, né, fica mais confortável. Pronto, eu não preciso fazer nada. Eu ia continuar aqui reclamando, né, falando que as coisas não acontecem para mim e ficar às vezes se torturando na comparação, né, como a Vivi falou. E hoje a gente tem a rede social, né, o que é terrível, porque se antes a gente se comparava só com as pessoas próximas a gente, hoje a gente se compara com pessoas que, né, vivem uma vida totalmente diferente da nossa, né? E é por isso que eu acho que traz esse tanto desconforto, né? Eu acho que aí a gente vai vendo assim, nossa, eu sou responsável pela minha vida. E se ela não tá caminhando legal em algum lugar, eu sou responsável por isso. Eu acho que é isso que dói, né? Que você fala, nossa, isso pega. E aí eu acho que as práticas de autocompaixão podem ser interessantes, né? Nesse sentido, até depois, André, eu queria que você falasse quem era o influenciador lá que você citou. Eu vou citar uma psicóloga que trabalha muito autocompaixão, e ontem ela fez uma postagem fantástica, que é a Érica Leonardo, acho o nome dela. Depois eu vou A Érica Leonardo, sim. Ela fez uma postagem ontem que eu achei brilhante, assim, falando da autocompaixão, para as pessoas não caírem no erro da autocompaixão, de repente fazer uma prática e tipo, ah, tá tudo bem, não é bem isso, né? Mas eu acho que nessas horas, quando a gente se vê diante, né, dessa. Porque agora a gente quer um lugar de, né, de informação, de conhecimento, que não tem como você, né, ir para trás, né? Você sabe disso, a realidade está ali se apresentando para você, como a Vivi falou, e você precisa fazer algo. E aí eu vejo que às vezes algumas práticas como a autocompaixão entram nesse lugar assim para trazer para a pessoa meio que passar a mão na cabeça e tipo, não, tá tudo bem e mantenho aqui do jeito que tá. Mas não é bem isso, né? Eu posso realmente me acolher ali, entender que é difícil, mas e agora? Eu preciso usar também desse apoio que vem dessa autocompaixão, que olha para o meu sofrimento e fala, dê o próximo passo, né? Não desista, né? Continue caminhando. Então, eu achei interessante porque uma coisa vai trazendo outra. E aí você vai vendo como essas ciências todas podem se conversar, né? Então depois eu vou compartilhar com vocês esse post da Érica. Eu acho que o perfil dela também tá bem bacana. Ela tem trabalhado mais com psicólogos, né, na parte da condução clínica, né, trazendo a autocompaixão. Mas ainda assim, eu acho que muito que ela fala dá pra gente trazer para nossa vida pessoal, mesmo que, né, ninguém trabalhe com uma psicologia, né, desenvolvimento humano. Enfim, eu acho que é bem rico o perfil dela. E é isso, meninas. O que mais vocês gostariam de trazer aqui? Falei demais. Ah, André, aproveitando, quem que era o influenciador? Aquela curiosa, né? Já que você trouxe ele, agora a gente quer saber quem é. Sim, o Ícaro de Carvalho, ele é um empresário da área do marketing, né? Marketing digital, tal. Mas ele é copywriter, né? E ele faz uma leitura, assim, das pessoas, que parece também muito livro. Ele fala algumas coisas que parece que afronta você, porque ele faz uma leitura da realidade das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa manda uma pergunta nada a ver lá para ele, né? E ele fala, olha, eu vou colocar o meu ponto de vista, porque eu preciso entender as pessoas, a psique das pessoas, para poder escrever melhor, né? E ele fala umas coisas assim que realmente é isso. E ele também viveu essa questão da mudança, né? Ele bebia muito, não se exercitava, tinha uma vida profissionalmente
100%, mas pessoalmente ele fala, era uma negação. Mas o dia que para mim ficou claro os meus motivos, aonde eu estava e aonde eu queria chegar, mudar não foi difícil. Ele fala isso, parece uma afronta, mas é isso, é bem isso mesmo. E traz essa ideia, né, André, de que não adianta, né? O caminho não é outro. Para a mudança, a gente tem que se fazer um esforço, né? E sair dessa zona de conforto que ele fala. Esses dias também eu escutei um podcast, eu não lembro quem eram as pessoas, só lembro que era daquele grupo, acho que você é grupo, é do Rico, Pai Rico, eu não sei, é do Thiago Nigro, eu acho. E alguém, acho que foi um podcast com ele, que falaram assim para ele, assim, se vocês soubessem, era um pessoal do fisiculturismo, olha com que nada a ver, né, os podcasts, falando para eles, olha, o que vocês fazem com dinheiro, porque a disciplina que vocês têm com isso e tudo mais, se vocês fizessem isso para o seu corpo físico, cara, você tava no outro patamar, né, de saúde, né, mostrando que no final, acho que serve para tudo, né, primeiro ter consciência do que você busca, da sua realidade e o caminho que você vai traçar. E aí é se esforçar, é se dedicar, né, à disciplina, enfim, né, eu acho que no final é justamente perceber aquilo que a Vi trouxe, a sua realidade, como ela está se apresentando, e saber também das possibilidades para você alcançar o que você quer em mudança, né, que nem o cara estava falando para o menino do livro. Ah, você é uma pessoa triste, você viu o colega, né, a questão não é comparar, é assim, você sabe que você se apresenta assim e isso para você é algo cômodo, né? Foi assim que eu senti ele falando, o menino lá ficando pé da vida, do tipo, então você tá falando que eu escolho ser triste, né? Tipo, como se fosse algo que eu realmente Exatamente. queira. E pior que eu acho que é Isso isso. também me tocou quando ele fala, você decide ser triste. E aí ele, como eu decido ser triste? Eu mesma faria a mesma pergunta para o Hum, filósofo. A gente não decide ser triste, a gente não decide sofrer. E ele foi lá explicando os motivos. Aí você para e reflete, gente, parece um tapa na cara. sim. E é engraçado, né? Porque também às vezes eu me peguei assim em situações que eu tava mais pra baixo da minha vida, assim, né? Falei, cara, eu escolhi mesmo, acho que aquilo, né? Eu comecei a observar e falar assim, pra mim tava cômodo e também era uma forma de comunicar para as pessoas algo, sabe? Eu queria que as pessoas chegassem, e aí foi quando eu mudei a atitude dentro de mim, que eu fui mudando essa realidade, que eu falei, nossa, realmente eu posso mudar isso, né? Mas é muito, eu acho que assim também é muito delicado para situações que são mais complexas, né? E, enfim, onde, sei lá, não é só uma questão interna de mudança, mas que envolve uma biologia, enfim, eu acho que é um assunto também do jeito que ele traz. Então, uma pessoa deprimida, ela escolhe ser deprimida. É, pode ser que muitas coisas da vida dela realmente foi combinando para isso, mas não podemos só contar com isso, né? Então, às vezes tem deficiências nutricionais, tem uma série de coisas que impactam, mas é assim, tem horas que acho que pega pra gente, principalmente porque quando a gente vê, eu sou responsável pela minha realidade hoje, aí aquilo ali vai te dando, né, aquelas, opa, não tá descendo legal. Então, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Não sei se alguém pensa diferente, eu também senti esse incômodo. E, senão eu posso trazer umas questões que eu trouxe até para Vivi para a gente trazer para vocês. Deixa eu ver se tá fácil aqui, deixa eu abrir. Que alguns pontos. Ah, uma coisa também, né, que ele fala bastante, até para. Não vou dizer que são linhas diferentes, né? Porque muitas vezes ele traz a ideia do Freud, né? Enfim, é sobre a questão do passado que não define, né, o que a gente é. Porque senão, né, não faria realmente sentido. Eu concordo, nesse ponto eu concordo. Imagina, né? Porque ele traz muito essa questão do trauma. Senão a gente seria só um resultado do nosso passado, né? Então a gente não mudaria nada nunca. Não sei se vocês concordam isso. Aí ele fala que a gente não é determinado pelo passado. Isso ele já tinha falado lá no comecinho, no primeiro encontro, a gente falou, né? Mas sim esse significado que a gente dá, né? Então eu queria saber se vocês concordam com isso, acham que existe, não, de fato, algum peso do passado que de repente, né, contribua para o presente. E meninas? Senão eu vou jogar uma outra bomba. E aí cada uma vai pensar e se quiser escreve no chat ou abre aqui. Porque eu acho que também já tinha falado isso, né? Mas pensando no que a gente trouxe aqui, a André começou esse assunto, né? O que impede vocês de mudar, né? Então acho que Nada. aí, Depois de ler o livro, nada. aí é para cada uma, é a bomba caindo, joga na batata quente pra vocês. É, Por que não, que eu impede a falo gente de nada mudar? porque para mim, realmente, essa parte
não só mexeu, tá mexendo e vai continuar, porque eu vou ficar refletindo, eu fico ruminando as coisas. Então, assim, é nada. O que impede de fazer alguma coisa? As minhas desculpas. A hora que eu elimino as desculpas, o que eu posso inventar para não fazer aquilo que eu realmente falo que quero, né? E aí, uma coisa que o livro fala é assim: será que ele faz você refletir se realmente você quer aquilo? Porque você fica dando de, eu quero. Vou trazer uma coisa aqui minha, né? Eu estudo espanhol, estudo sozinha. Então, eu decidi. E aí, se um dia eu falho, aí eu posso, de repente, me dar desculpa. Eu tive muita coisa para fazer, não sei o quê, nananã. Mas será que eu queria mesmo naquele dia estudar espanhol? Será que eu inventei um tanto de coisa? Então, é trazendo para a realidade, é sendo sincero, pelo menos sincera comigo mesma, e trazendo entendendo por que que eu dei aquelas desculpas, por que que eu inventei os motivos de não executar uma coisa que eu falei para mim mesma que eu queria fazer. Isso a minha terapeuta traz muito. Será que você quer realmente isso? Será que. E aí vem aquelas questões muito novas. Será que a gente quer emagrecer? Será que realmente você quer? A gente fala que quer tanta coisa, mas só fica no pensamento, né? Não parte para ação, né? Porque, e o livro também fala isso, enquanto eu estou só no pensamento, o livro cita o caso, acho que de um autor, de um amigo, o filósofo tem um amigo que é um escritor e diz que nunca consegue terminar um livro. E o filósofo fala, Hum, será que ele realmente queria escrever o livro? Ou ele ficou com medo da crítica, ficou com medo de não gostarem é, da ideia do livro, enfim, do livro num todo. E aí, o mesmo que isso acontecesse, ele poderia melhorar a escrita dele, avançando, não, mas ele fica naquela elucubração, só pensando, pensando, imaginando, e não age. Então, eu me vejo muito assim também, muitas coisas. Fico pensando, 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 e aí não faço, né? Não ajo. E o livro trouxe isso, viu? legal, André. E por isso que esse autoconhecimento é tão importante, para ver se aquilo que a gente está fazendo realmente a gente quer, né? Tem esse ponto. Às vezes também a gente vê um monte de gente fazendo e fala, vou fazer também porque todo mundo fazendo, né? Mas tem esses lugares também que a gente pode, de repente, explorar. Enfim, faz muito sentido aqui, Andréia. Alguém mais quer falar alguma coisa assim? Aproveitando que a Andréia já trouxe aí, né? Que eu acho que tem algumas coisas. Ele falou assim: você pode mudar realmente muita coisa. Eu não sei se daria para mudar tudo, né? De repente, sei lá. Apesar que hoje deve ter tecnologia para isso. Sei lá, eu quero, sei lá, ser mais alta. Não dá, né? Mas assim, é pensar no que também a gente é capaz de fato de mudar, né? Então, eu acho que também tem que ter essa sensatez aí, né? Não sei se alguém pensa algo diferente da Eu André, acho mas assim eu um concordo com pouco, ela. talvez, problemático. Estão me ouvindo? Oi, pode sim, Gi, pode falar. Eu acho um pouco problemático assim a gente pensar que todo mundo pode mudar e se não muda é porque não quer, porque é complexo. Acho que coisas do passado realmente influenciam. Às vezes as pessoas não têm oportunidade é, de realmente ter um apoio para se autoconhecer, uma fonte, enfim. Porque fala assim, a informação tá aí, mas quando a gente fala, né, de coisas psicológicas mais profundas, não é simplesmente ter uma informação disponível que vai fazer a pessoa ter ali a coragem de olhar para si, se conhecer, e também questões, né, externas do ambiente também influenciam. E às vezes vocês estavam falando, né, se a quer realmente mudar ou não quer. Às vezes a pessoa fala, como você disse, quero fazer essa mudança porque todo mundo diz que é bom para mim, mas será que realmente aquilo faz sentido para mim? Ou será que o custo de fazer essa mudança vale a pena para mim? Tipo, eu estava refletindo esses dias, né, que eu tô com endometriose. Falam muito, porque se você tiver uma dieta anti-inflamatória, vai ajudar no controle do sintoma. Não faz, eu não vou bancar ficar sem nada de glúten, lactose. Não faz sentido para mim, eu não vou bancar isso, né? Então, acho que a gente pode ter
cada um, né, que realmente pode olhar para si, ver quais são as suas condições, ver que é, acho que é interessante isso, pensar, eu posso tentar mudar, mas fazer uma análise mais ampliada, né? Aquilo eu realmente quero, esse peso dessa mudança vale a pena para mim? O que está envolvido nisso? Quais vão ser as possíveis consequências, né? Então, acho que não é tão simples ali como o autor coloca, né? E eu acho que ele fala ali contra a teoria de Freud, mas tem outras coisas que ele fala que a psicanálise mais atualizada também fala, como, por exemplo, do escritor que não queria, o cara que não queria escrever o livro, que ficava enrolando porque tinha medo de não ser, não ter sucesso nessa atividade, né? Isso ali a psicanálise fala também, que a pessoa ali, meio que inconscientemente, prefere ficar só naquela ideia para não ter o fracasso, né? Então, não é também totalmente, tudo que ele fala não é totalmente contra também as ideias de Freud que foram sendo desenvolvidas também ao longo do tempo, né? E é realmente interessante pensar, né? Cada um consigo, o que está me impedindo de mudar e fazer toda essa análise de um contexto, né? Eu acho que às vezes o autor coloca as coisas meio de forma simplificadas, mas servem sim para provocar, né? E não concordo com muita coisa que ele disse, mas outras coisas fizeram sentido. E acho que é esse negócio do olhar, né, de cada um, conforme a gente vai, né, lendo e vai É sentindo porque a gente isso. às vezes quer olhar para o outro e dizer não muda porque não quer, não é assim também, né? Acho que por isso que envolve muito autoconhecimento, né, Gi? Porque aquilo que você falou assim, as decisões carregam, né, pesos e também a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Acho que aí também vai de cada um para ver o que faz sentido e perceber o quanto aquilo impacta na vida dela, né? E por isso que eu acho que ele traz muito essa questão da forma como a questão do passado, que eu acho que ele acaba de alguma forma trazendo de uma forma diferente, é que quando você se prende a ele, você vai continuar interpretando a vida da mesma forma, né? Então, a ideia pelo menos que eu entendi até agora dessa psicologia, é como que eu tô olhando para a situação que está sendo apresentada para mim e tô me relacionando com isso. Traz muita ideia do mindfulness, inclusive, né? É a relação que eu crio hoje com isso. Se eu continuo mantendo os pensamentos que eu tenho do passado, eu perpetuo a minha história da mesma forma, né? Eu continuo tendo né, as coisas não continuam se apresentando da mesma maneira. Então, eu acho que tem algumas coisas que você fala assim, parece similar, enfim, mas no final de fato, se a gente fosse sempre condicionado ao que aconteceu no passado, muitas pessoas não mudariam as suas vidas como a gente vê, como casos de pessoas que de repente vieram de um lugar de extrema pobreza e conseguiram sair daquilo e mudaram a realidade delas. Ah, mas por que a maior parte não? Porque provavelmente elas estão presas nesse mesmo processo. Ah, mas também tem questões mais complexas, Ana, o governo, a parte, né, da própria sociedade. Eu concordo, é mais difícil. Ninguém está dizendo que não é, mas também o que ele mostra tem como mudar? Tem, mas envolve um esforço muito grande, né? Que nem uma pessoa que quer emagrecer. Às vezes é uma pessoa obesa que, enfim, vai ser um esforço muito maior para ela do que quem é magro, né? Quem de repente ganhou 2 quilos ali, e, tipo, de repente só segurar um pouco a boca, né? A coisa funciona. Então, acho que é esse nível de esforço e também do impacto que é fazer isso, né? Que nem o cara lá do livro. Para ele, talvez, essa exposição e de repente perceber que ele pode ser um fracasso, que ele não escreva tão bem, vai doer muito, mas se ele não fizer o que ele fala, ele também não vai saber. E também se ele não continuar se aprimorando, talvez ele não vai realmente ser um bom escritor, né? Eu acho que também eu acho que é isso que pega na gente. É a gente olhar para aquilo que a gente está querendo construir e perceber que isso envolve um esforço, né? Que isso vai ser trabalhoso, que a gente vai ter que, sabe? E eu acho que é essa parte que incomoda a gente, porque, gente, é totalmente sair da nossa zona de conforto, né? E aí eu vejo em situações da minha vida, né? A Andrea trouxe algumas coisas assim dela, assim, de uma forma, né, assim, colocar né, em detalhes, mas eu posso trazer alguns, né? Eu acho que quando eu optei, por exemplo, em fazer uma transição de carreira, eu não sabia o quão custoso seria aquilo, assim, para mim, em vários aspectos, assim, né? E se desenvolver e de repente começar tudo de novo, porque foi isso, eu voltei a estaca zero de, tipo, ser uma estagiária com, sei lá, meus
quase 35 anos, não sei, eu acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei a mudança. Não, foi antes. Enfim, imagina, eu já tinha passado por isso quando eu tinha lá 17 anos, eu já tinha passado um monte de perrengue, aí você volta ao perrengue, cara, aquilo ali é um desconforto, e aí você fala, você tem que fazer tudo, aprender tudo de novo. Então, assim, envolve a gente realmente muito empenho, né? Tipo, você falar, imagina para outras situações, né? Eu tô falando de trabalho, mas tem outras que eu acredito que sejam tão complexas e difíceis, e que envolve, né, esse se colocar, né? Então, enfim, Célia, pode falar. Eu estava aqui pensando nos exemplos que vocês deram. Hoje, pela minha experiência de vida, e eu vejo que o livro está trazendo isso agora no início, toda mudança exige uma preparação, e ninguém faz uma preparação, né? Ela só exige que ela mude, seja para qualquer coisa, né? E eu espero que o livro agora vá trazendo, assim. Por exemplo, quando a Andrea citou o exemplo, porque um dia que eu não faço aula de espanhol, mas será que é porque eu não quero? Essa preparação seria esse acolhimento. Tudo bem não ter um dia de aula, entendeu? Tudo bem que um dia eu, dentro da minha dieta, seja lá o que for, entendeu? É se acolher e não com essa exigência ferrenha, essa exigência, porque aí realmente está fadado a não ter continuidade, né? Nada tem continuidade com o sargentão do lado da gente, nada, né? Então, eu li uma frase que fala assim: você não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer. Então, quando a gente faz essas coisas, nossa, eu queria tanto, mas eu não fiz, ok, né? Então, eu estou com esperança que o livro vá nos preparando para para aqui tem coisas que são bem assim, né? Mas acho que é esse preparo de da gente se permitir, né? Se permitir, né? E não como uma exigência. É isso. Obrigada. E aí tem a Perfeito, conexão Ana. que vocês já falaram com a autocompaixão, né? Porque se a gente tem, assim, uma autocompaixão mais treinada, é mais fácil a gente se arriscar a fazer diferente, né? A tomar uma decisão, uma mudança de vida que vai, né, impactar, assim, de forma importante a nossa vida, de alguém. E porque aí se a gente sabe que se aquilo não der certo, se a gente no final das contas estiver errado, a gente sabe se acolher, a gente sabe, né, é, se dizer, ok, eu tentei, dessa vez não deu certo, talvez eu tenha, né, não planejado da forma correta, ou tenha feito alguma coisa que não foi da melhor forma. Enfim, diminui o medo, né, da gente dar com os burros na água. Eu acho que o professor Marcelo fala disso também, né, dessa importância da autocompaixão para a mudança, né, que a gente fica mais corajoso. O livro fala vai falar da coragem, né, não sei se vai falar da Sim. autocompaixão, mas a autocompaixão ajuda a gente a ter coragem. E elas caminham juntas, né? É. Elas caminham juntas, né? Até como a Andrea falou no início, né, sobre o medo, né? Medo, coragem, autocompaixão, eu acho que elas andam de mãos dadas aí, né? Porque o medo é importante também, né? O medo, eu acho que tem uma função importante nas nossas vidas, né? De preservação, de fazer uma autoanálise. Então, e ao mesmo tempo, coragem para enfrentar esses medos. O que que esse medo está dizendo? Então, acho que quando ele fala, né, de a mudança a partir de conhecimento, acho que vem isso, né, de maior questionamento. Por que que eu sinto medo? O que que pode acontecer se eu não mudar? E o que que pode acontecer, né, se eu também partir para a mudança? Tem até eu uso muito um exercício, né, na parte clínica,
justamente quando o paciente vem, às vezes, com queixas muito específicas, né? Ah, eu quero parar de fumar. E aí e tem um exercício, né, da vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem de continuar fumando? Não é a vantagem de parar, porque tem ganhos. Qualquer comportamento, né? Temos ganhos para gerar essa manutenção. E aí você começa a se questionar. Que aí entra todo esse senso comum que falamos, né? De a tal zona de conforto, que não é tão confortável assim, sabemos, e como a Ana, né, falou muito bem, é aquilo que conhecemos. E aí temos o medo, né, da mudança, do enfrentamento. E aí vem todos esses aspectos, né, de coragem, de enfrentamento, e vestir, né, usar as armas que temos e enfrentar aí essa luta, que é uma luta, né? Mas é, né, Vi? E aí, vocês falaram até da autocompaixão, às vezes eu vejo muitas pessoas trazendo autocompaixão muito na ideia do acolhimento, que de fato é um dos pontos, mas ela traz também essas habilidades de enfrentamento. Ela também traz aquilo que você precisa para te apoiar, porque eu vejo muitas pessoas esperando isso do externo, né? Então, esperando que alguém vai te apoiar para tomar a decisão, para fazer tal coisa, sendo que, na verdade, né, o nosso caminhar ele é super, né, a gente com a gente mesmo, né? Então, criar esse repertório de quem às vezes nunca recebeu é o que eu acho que é o desafio. Vamos pensar, isso eu entendo, eu acho que até concordo com a Gi nesse sentido, tipo assim, a gente não sabe também da história da pessoa, né? Ela recebeu, né, apoio na vida, ela recebeu amor, ela recebeu as ferramentas que são importantes para, né, para o enfrentamento. Então, eu acho que também tem esse ponto, né? A gente descobre, eu posso mudar as coisas, tá? Mas o que que eu tenho de bagagem para fazer essas mudanças, né? Então, eu acho que essa parte que, de fato, talvez o livro ainda vai trazer, né? A gente está muito no começo, mas esse preparo que a Célia falou, né? Como que a gente vai se preparar para uma mudança que às vezes é difícil, né? Enfim, tem histórias, eu vejo assim, hoje, né, eu agradeço até por muitas histórias terem sido compartilhadas, não só hoje na área da saúde, mas quando eu advogava e teve épocas que eu tive que atuar com mulheres em vulnerabilidade, e eu via assim, mulheres que não tinham condições de sair de um relacionamento que não tinha como pagar, por exemplo, né, uma separação, assim, e é assim, algo que você fala, gente, é, é complicado, né? Ela sabe, ela quer o negócio, mas às vezes ela não sabe o caminho, né? Teve até uma situação que eu mesma falei, tirei do meu bolso, que eu falei, gente, a situação era. Falei, não, eu te ajudo aqui, mas a pessoa não tem esse preparo. E ela não sabe como fazer isso, né? Eu acho que esse é também um ponto importante, né? Como instruir essas pessoas disso. É que nem esse aluno, ele não tinha consciência que estar nessa situação onde ele se considera triste é algo que ele tá, né? Criando. A partir do momento que ele começou a conversar e começou a fazer sentido, eu falei, putz, agora parece que realmente faz sentido isso daqui, né? Então eu vou olhar para isso com mais atenção. Mas até então, se ele não vai saber, vai continuar reproduzindo, e eu acho que é o que acontece com todo mundo, né? Assim, na maior, todo mundo não, né? Mas no geral, que as pessoas que não mudam é por não ter consciência do que elas estão fazendo que estão prejudicando elas. A partir do momento que aquilo ali se torna consciente, que é aí que eu acho que entra o ponto, né? E agora? Porque eu continuo a fazer isso, né? É o que a Vivi falou, tem ganhos, né? E esses ganhos, o que são? Então, pensar, sei lá, uma pessoa. Eu sei que a obesidade é uma coisa complexa, envolve várias variáveis. Mas a partir do momento que eu sei que as escolhas que eu estou fazendo estão impactando nisso, e eu continuo fazendo, tenho ganho, porque é prazeroso, porque é aquilo que eu conheço. Não exige um esforço, né, de uma mudança da qualidade do que eu estou comendo. Não estou falando nem de redução, né? Da qualidade do que eu como. Né? Deixar de pegar um iFood, por exemplo, né? Então, que ela está ganhando, ela está tendo um benefício, que é o prazer que aquilo ali traz, né? Então é difícil? É, porque é mudar uma coisa que por muitos anos foi assim, né? E tem que realmente vir esse desejo, assim, isso é importante, realmente eu quero, porque às vezes a pessoa não quer, né? Então, eu acho também, né, são essas questões que a gente tem que observar. Alguém mais quer trazer algum ponto? Não sei se tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma, enquanto você É, mas pode falar. é isso, sim, bem complexo. Às vezes é realmente a pessoa, quando quer e pode, né, investir numa psicoterapia, ajuda muito, né? Numa época que eu estava atendendo, né, como nutricionista, agora eu não estou mais, eu estava tratando de uma mulher que era obesa e tal, e numa das consultas ela soltou que na juventude dela, ela era bem magra,
e ela se olhava no espelho e gostava de se sentir desejada pelos homens. Depois ela começou a engordar, né? Então eu suspeitei que aquela coisa dela se manter gorda tem a ver com a questão de sexualidade. Mas isso, assim, não era do meu âmbito, ela precisava tratar numa terapia. Então, às vezes, a coisa é muito complexa mesmo, e a pessoa por si não vai alcançar aquela condição de estar pronto para a mudança, porque tem coisas muito profundas envolvidas, né? Por isso que a psicoterapia ajuda, né? Porque são essas perguntas, né? Fazer a pessoa refletir de coisa que ela não enxerga. Por isso que eu acho importantíssimo, né? Psicólogo. É uma pena que não é acessível a todo mundo ainda, né? Enfim, eu vejo muitas pessoas reclamando, pós de valor e tudo mais. E agora eu tenho levantado muito assim, falado, gente, as faculdades oferecem. E aí, às vezes as pessoas, mas é aluno. Eu falo, mas não é só aluno, é o aluno e o professor. Você não vai estar, sabe? Então essas perguntas que ajudam a trazer, né, esse autoconhecimento. Por isso que é tão legal a forma da construção do livro, porque esse filósofo seria um psicólogo, né? Então ele está fazendo as perguntas e trazendo exemplos para ele adquirir a consciência que ele não tem ainda da realidade dele, né? Sim. Então, por isso que são tão Mas importantes os psicólogos aí. eu fiquei, às vezes, assim, meio um pouquinho revoltada, porque eu acho que o estilo dele escrever, né, como esse personagem, o filósofo, eu achei muitas vezes ele muito lacrador. Eu não gosto muito, mas vai, né? Vai caminhando. Às Daí vezes eu fala, acho. não é isso, é aquilo, tipo, cheio de certeza das coisas. Eu acho que a gente não precisa ser bem assim, né? Eu não sei se é da própria linha da psicologia adeleriana, mas uma coisa eu falo, Gia, não sei se você vai concordar, mas eu falo pelas minhas experiências com terapia. Toda vez que eu fico assim, tipo, desconfortável com algo que o psicólogo fala, assim, eu falo, eu acho que eu tenho que olhar para isso. Até as pessoas que não são psicólogas e falam alguma coisa de mim, às vezes eu falo, peraí, isso aqui eu acho que ela tem razão, mas na hora eu não vou admitir porque, né, vem um certo orgulho. E é aquele negócio, né, tô sendo julgada, mas não sei, a gente tem que ver também aqui até que ponto que tem coisas que eu acho que como ele joga também, eu acho que é muito duro. Acho que essa dureza também, né? Acho que também pega assim, mas aquilo que também, de repente, faz sentido e a gente precisa olhar para a nossa história. Acho que eu já tenho, né, muito tempo que eu faço processo de autoconhecimento, então eu acho que eu costumo agora ver as coisas não com uma porrada tanto, sabe? Do tipo, eu fico olhando assim, pera, o que que isso aqui está me trazendo de um sentido? Isso aqui realmente faz? E eu, né, soltar um pouquinho a Aninha rebelde ali, ou que quer bater de frente. Peraí, isso aqui tem a ver comigo agora, né? Eu acho que também é esse olhar mais flexível, não sei, tá? Uma coisa que eu percebo, que eu lia, realmente, eu voltava, fazia que nem André, falava assim, gente, não é possível. Cara, esse maldito tá falando comigo, e eu tô puta daqui porque ele tem razão. E eu não tô olhando pra isso, eu tô escondendo isso, que nem a Vivi falou assim, sobrecarregando. Às vezes eu me coloco um monte de coisa pra não olhar, pra coisa que eu preciso olhar, que eu tenho que mudar. Que eu falo assim, nossa, gente, até lavar louça, às vezes eu vejo assim, quando eu tenho que fazer uma coisa que eu sei que é difícil, eu tenho que fazer, eu resolvo lavar a louça, gente. É a minha. Porque eu gosto de mexer com água. Aí eu me vejo lá, pra que que eu tô fazendo isso aqui? Meu, em vez de fazer o que eu tenho que fazer, tô lá, lavando a louça. Então, essas são coisas que, né, vão tirando a gente, a mente, né, dessa zona confortável e é totalmente desconfortável. Diga, Vivi. Bom dia, meninas. Tô amando ouvir vocês. É, esse livro mexeu muito comigo, essa parte do livro. Eu tô procurando ler só as partes para ver o que mexe aqui dentro. Então, desde o começo ele tá mexendo bastante. Aí teve uma hora que ele realmente fala no livro que ele é um psicólogo que atende no gabinete dele para orientação simples. Ele coloca no livro isso mesmo. E ele sugere para o jovem que ele leia os diálogos de Platão, onde o comportamento e a linguagem dos discípulos do Sócrates são surpreendentemente soltos. E aí ele coloca aqui na segunda noite, por que você não gosta de si mesmo? E aí o jovem acaba usando três verbos, né? Eu me acalmei, porque eu tinha ficado super nervoso, com raiva, literalmente. Me acalmei, concentrei e refleti. Na parte que ele fala da rejeição,
eu me identifiquei muito, porque eu descobri a minha rejeição na pandemia. Então, na pandemia, eu comecei a ler muito, estudar muito e cutucar minha psicóloga. Aí ela falava: de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Então, quando você reconhece em você aquilo que está pegando, fica mais fácil de você seguir em frente, que ele fala: segue em frente e continua em frente, sem desistir. E na hora que chegou no caso da estudante que queria se curar do medo de corar, eu falei: gente, sou eu. Qualquer coisa, a bochecha fica vermelha. E daí é interessante porque aqui ele coloca que ela quer ficar com as bochechas curadas porque ela tem um medo de se confessar para quem ela gosta, né? Aí eu falei assim: agora, Viviane, você fica com a bochecha vermelha por quê, né? Então é um livro que mexe com a gente muito, mexe aqui dentro. Então, na hora que a Gisele fala assim, ele coloca de um jeito como se a gente precisasse fazer. É difícil mudar. Exige, como você falou, muito esforço. Então, vou ter que, durante a semana, colocar na agenda os pontos, pensar comigo mesma, atormentar a psicóloga. E amei. Tô amando o livro. Obrigada. Atormentar a psicóloga em toda a sessão, né? Vocês vão dar a culpa do Clube do Ler. Nossa, tem dia que eu entro na sessão e falo: olha, eu não sei sobre o que que a gente vai falar hoje, igual hoje, não sei sobre o que a gente vai falar hoje, mas eu vou contar o que aconteceu essa semana. Aí eu conto e de repente vem lá um tema, e aí você deságua para a terapeuta, ela que dê conta, né? Meninas, ouvindo vocês falando, é muito legal que cada uma teve uma visão diferente, né? Uma, igual eu li e só pensei em mim, então acolhi muito e para mim fez muito sentido, né? Para a Gisele e para a Célia, elas já tiveram uma linha de pensamento diferente. E é muito interessante ouvir quem teve uma linha diferente da sua, muito interessante. E o que eu queria, ouvindo vocês falando aqui, eu me lembrei de uma série agora, e aí eu quero trazer aqui para vocês, se vocês tiverem a oportunidade. Está na Netflix e está fazendo muito sucesso, chama Adolescência, se eu não me Hum, engano. Sim. E eu acho perfeito. que cabe até para o tema do livro e para todo o confronto, mas se eu não me engano, é o terceiro episódio, que é Hum. praticamente o diálogo do jovem com a terapeuta. Eu até trouxe isso para minha terapeuta. Eu falei: é chocante, eu preciso assistir de novo aquele pedaço da série, o confronto, o diálogo, né? E é muito interessante o agradar, o não agradar, e o que que o fato de não agradar, do outro não gostar, de que maneira que a pessoa reage, né? É muito interessante. Então, dando essa dica para quem ainda não viu, que eu achei demais. E sabe que, Andréia, eu achei interessante, até aproveitando que você trouxe essa minissérie que é fantástica, né, que a construção dessa família é totalmente diferente daquilo que a gente acredita que um adolescente vai fazer, né? Uma família desestruturada não é o caso. Então você vê assim, por isso que esse passado, quando ele traz, faz sentido. Não tem nada que justifique o passado desse menino, né, a ponto do que ele fez, assim, pensando no que seria o óbvio que todo mundo falaria, né? Então ele recebeu o amor, ele recebeu, né? Então você vê, né, como que as coisas acontecem, né? Então, não sei, né? Acho que de uma forma o que ele fala aqui, a gente só que precisa olhar para nossa história, né? Não dá para a gente pegar todas as histórias, então a gente focar na nossa para entender, né? O que que de repente eu preciso mudar e o que que o meu passado ainda está presente aqui porque eu estou presa de alguma forma nele, né? Eu não estou soltando essas coisas que aconteceram e que de fato, como ele falou, não existe mais. O que existe é a lembrança e aquilo que a gente se apegou dessa lembrança, né? Enfim. Mas é uma minissérie fantástica. Eu vou até indicar uma outra série, não tem nada a ver um pouco com essa, totalmente diferente, mas eu achei ela fantástica, assim, eu lembro que no semestre passado, quando eu estava em supervisão lá no curso de psicologia, por conta dos pacientes que tinham ali, e é muito legal porque tem diálogo com o psicólogo, por isso que eu vou indicar, é a Invejosa do Netflix. Ela é mais leve, ela é divertida, a atriz é fantástica, é uma série argentina, gente. Chama Invejosa, já tem, são 2 temporadas. Mas o que eu acho interessante é essa conversa com o neoterapeuta. Nossa,
Assim, vale muito a pena. Depois a Ai, vou gente pode. assistir. Ah, Já, não, já, Vivi, você vai assistir, você vai já querer fiquei assistir de curiosa. uma vez, porque é muito bom. E a hora que eu não vi a hora de chegar a hora com a psicóloga, porque eu falava, gente, que genial. E a atriz, que é a principal, gente, ela é Sim. maravilhosa. Vocês vão amar. Ah, eu vi, gente, é muito boa mesmo. É Ai, engraçada. É vou muito Não, assistir. engraçada. mas eu acho que essa relação terapêutica que eu acho que é interessante. Por isso que eu, né, na hora que você falou, eu falei, nossa, realmente esse momento também que mostra na série tá bem elaborado, assim. Então, meninas, mais alguma fala? Vivi? Eu, até pegando o gancho da Viviane, né, de levar para a semana, essa semana eu me questionei muito, botei até na minha agenda esse capítulo do livro onde tem um questionamento, né? Você está bem do jeito que está? Nossa, eu fiquei com essa fala, sabe assim, aquele fantasminha camarada, perguntando, né, se eu estou bem do jeito que eu estou agora, o que eu estou fazendo. E eu acho que o livro ele traz o tempo inteiro essa provocação, sempre internamente, né? Porque nós estamos sempre muito para fora, né? Muito para fora. Nossa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter isso, eu preciso viajar, eu preciso. E aí vem uma reflexão do que realmente do que eu preciso, porque aí acho que a gente até já mencionei isso, que é uma frase que eu adoro, né? Que existe uma diferença aí gigantesca entre do querer e o precisar, né? Uma coisa é o que eu quero, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas realmente, eu acho que essa reflexão do que eu preciso, é, a gente se faz assim com pouca frequência, né? De realmente olhar para si, caramba, o que que eu estou precisando hoje, né? Nossa, estou precisando de descanso, eu estou precisando, né, me silenciar. E às vezes a gente entra num automático. E o livro, acho que ele traz muito isso, esse olhar para dentro. E essa frase, esse questionamento pega, né? Se você está bem do jeito que está. Eu acho que dá uma claridade, assim, caramba. Vivi, eu Nem acho que sei a O resposta. autor fala Não da sei nem dizer a felicidade, fala, resposta, só sei que a pergunta é boa. fala assim, ah, o você jovem não é feliz, né? Tá infeliz. Aí eu fiquei refletindo, que é, né? Ser feliz. Será que alguém pode ser feliz o tempo todo? Será que existe uma escala de felicidade, né? Eu acho que faz mais sentido para mim, né? E o desejo, porque a gente sempre vai desejar outras coisas que a gente não tem, que a gente não é, achando que a gente poderia ser melhor. Então a gente também tem que botar isso na conta, né? Que nós somos seres desejantes e precisamos lidar com isso. A gente não deve condicionar nosso bem-estar a alcançar todas as coisas que a gente deseja, E esse trouxe um ponto que me fez né? lembrar de um Então, acho que livro. eu acho que ninguém é feliz Não, o mas faz tempo muito todo. sentido o que você Mas é falou. verdade. Não, e eu acho que entra num lugar. Tanto que tem assim, estudos gigantescos sobre a felicidade. Porque hoje, principalmente nas redes sociais, né? Ninguém mostra a derrota. Sim. Ninguém mostra. Nossa, hoje eu comi aqui arroz e ovo. Ninguém, gente. Ninguém, eu nunca vi. Se, me mostre, me marque se um dia. Então, assim, é muito. Aí entra os desejos, e aí vem pessoas que se frustram, que entram, né? Ah, porque a pessoa tem ou não tenho. E aí vem as pesquisas mostrando, né? Que a felicidade não existe, né? O próprio budismo fala muito isso, não existe felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade, porque a vida não é linear, né? A nossa vida é aquela montanha, né? Tem uma oscilação. Então, é olhar para os momentos de felicidade. Agora, claro, teremos momentos, né, de tristeza, de raiva, de inveja, de desejos que talvez nunca serão realizados. Sim, é saber lidar. A maturidade emocional, acho que é isso, é saber lidar com as frustrações da vida. E aí vem esse conceito de, eu não sou feliz agora, né? Faço o quê? Sim, vamos fazer com que você tenha hoje. E aí, o que que você pode fazer? Mesmo não estando feliz, né? Então, tem hoje aí uma distorção muito grande sobre, né, felicidade. Você dá Mas eu acho que dá quando um eu acho encontro. que eu não sei vocês, mas quando esse questionamento,
você está bem do jeito que está, né? Eu não pensei em felicidade, eu não pensei naquela coisa, uhul, não. Eu pensei em desconforto, né? Quando ele fala de bem, eu pensei assim, poxa, eu estou bem comigo? Eu peguei essa frase, eu fiz essa leitura para mim. Poxa, eu estou bem do jeito que eu estou? Eu estou bem aonde eu estou? Eu não fui nessa parte mais assim, uhul, tô mega feliz, não. Eu fiquei, os meus questionamentos foram mais de, de buscar, tipo, o bem no sentido de, poxa, eu tô, que palavra eu poderia usar, né? Se eu tô tranquila, se eu tô querendo estar onde eu estou, eu acho que é isso. E assim, Vivi, é aí que ele vai cruzando com a ideia do amor próprio, né? E aí entra nessa aceitação do como eu sou. E aí me faz pensar uma coisa que eu li num livro de educação financeira, gente, porque eu leio várias coisas também. E assim, por mais que aquele livro trazia umas coisas para mim que também me pegavam, né? Porque eu sempre tive uma questão de desorganização financeira. Uma coisa que o cara falou ali que eu achei fantástico, que ele falou assim, quanto é o suficiente para você? Porque, assim, por exemplo, nesse mundo do universo financeiro, a galera sempre quer mais, 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 enfim, né? E ele falou para um cara que era muito rico, que continuava nessa luta, né, de cada vez ter mais fortuna, mais fortuna. Falou, mas quando que vai ser o suficiente para você? Eu acho que é esse suficiente. Quanto é o suficiente para cada um de nós? E o quanto a Exato. gente né, nos aceita como somos, no sentido, se tem algo que não tá legal em mim, o que que eu posso fazer para mudar? Mas isso aqui realmente eu quero mudar, isso é algo que realmente me traz desconforto, que eu acho que é onde o autor quer chegar. O que te traz desconforto é onde você tem que olhar, porque aí tá exigindo alguma mudança, né? Nem que Sim, seja um olhar reflexivo sobre isso, né? Tipo, realmente, não sei, às vezes tá todo mundo mudando, eu acho que tem que mudar também, mas dentro de mim, é isso que eu quero. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Então, esse amor próprio, eu acho que é um dos convites que ele traz. Provavelmente vai falar isso durante, né? Esse resgatar esse amor, né? Que eu acho que às vezes falta pra gente. Que a gente fica buscando fora em coisas, em pessoas, enfim. E que só vai ser preenchido quando a gente realmente se olhar com mais atenção, né? E atenção, não digo, né? Só passar a mão na cabeça, não. É realmente também fazer ações que vão colocar a gente onde a gente realmente quer estar, né? Numa versão nossa melhor, seja lá o que for, né? O que ser melhor, né? Então, mas onde está o suficiente desse melhor também, que é o que a gente falou assim, nunca tá bom e vai fazendo mais, não, tem que ter um suficiente, a gente precisa colocar esse suficiente. Se a gente ficar pela régua do que os outros falam e a sociedade fala, nunca vai ser mesmo, né? Então, qual que é o nosso, né? Então, acho que vai mais ou menos por aí também. É isso, meninas. Acho que hoje, né, o nosso encontro se encerra. Não sei se alguém quer trazer mais alguma consideração. Agradeço aí vocês, eu vivi. Vai estar gravado, eu só não sei se eu vou conseguir. Bom, vocês já participaram aqui, né? Então, até amanhã eu acho que já coloco no YouTube. E a gente segue, então, eu não lembro, Vivi, depois. Ela veio me perguntar antes, né? Eu sei que tem duas Vivianes, eu tô falando da Viviane Cunha aqui. Eu não sei onde foi parar no grupo, porque eu deletei o histórico das páginas. Depois, se alguém tiver, eu ia falar, ai, gente, até feio falar isso, porque eu deletei o negócio para a gente colocar, além das páginas, colocar o capítulo para ajudar as capítulo. pessoas, né, quem está no PDF, porque eu realmente não tinha me E aí tocado disso. facilita, facilita. Eu faço. Eu Ah, tenho aqui as páginas e aí eu faço. então beleza. Então E é isso, menina. Viviane, você quer falar alguma coisa, Viviane? Achei que a Viviane fosse falar, ou Falei não. da questão da rejeição, que me tocou profundamente. Falei também da questão da rubro, o rosto rubro e o porquê que a moça do livro, a estudante, fica com o rosto vermelho. E trouxe essa questão para mim, para eu trabalhar durante a semana e cutucar a psicóloga. Psicólogos da Ótimo. semana vão ficar felizes. É bom, gente. Isso ajuda o psicólogo, né, Vivi? Ajuda Então, ano muito o psicólogo. passado, a Denise Guilherme da Tábua me convidou para fazer uma entrevista. E eu fujo porque eu fico muito vermelha. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? O Marcelo disse que a gente só pode vencer os nossos medos e se expondo. Eu falei, então vamos se expor, né? Aí, como minha irmã trabalha no Sesc, e ela sempre dá entrevista para televisão e tudo mais, falei, Ana Paula, me ajuda. Ana Paula, só chorar. Ana Paula, me ajuda. Que dicas você tem para mim? Ela me deu um monte de dicas. A Denise também me ajudou por trás dos bastidores. E aí eu falei assim, tá. Aí perguntei para a psicóloga, Cristine, me ajuda, o que que eu faço? Ela, não, você se preparando, você vai conseguir, você não vai ficar com o rosto vermelho. Fica tranquila.
Pratiquei mindfulness antes, estava toda bem. Falei, gente, eu vou ficar vermelha. Eu vou pegar um echarpe vermelho, vou jogar aqui por cima que fica camuflado. Ficou camuflado nada, ficou vermelha. Então, assim, é uma questão que me toca profundamente. É um medo que eu preciso superar e agora eu preciso investigar o porquê. Se é uma paixonite também não correspondida. Ó, que horror. Eu acho Olha, que vale, sabe, Viviane, o questionamento, né? Por que que é tão importante para você não ficar vermelha, né? Qual o significado? Será que hum, todos estão tão focados, né, em você ficar vermelha ou em você? Eu acho que vale, né, esse questionamento. Por que que você está dando tanta importância em ficar vermelha? Pode ser também, Vivi, que você tenha medo do julgamento. Ah, eles estão me olhando, eles estão me observando, e só o fato de pensar nisso, que isso possa estar acontecendo, aí você começa a ficar rubra, né? Esse medo do julgamento. Nesses grupos, eu me sinto confortável de expor vulnerabilidade. E ela não é fácil, ela é um desafio para mim. Mas eu Sim, acredito realmente que quanto mais eu tentar, mais as coisas vão ficar calmas. Eu não vou falar para você que domingo na missa, quando eu subo para cantar o salmo, eu subo linda. Não. Eu subo cor normal. Quando eu desço, que eu cantei o salmo, eu desço toda vermelha. Mas não é por isso que eu vou desistir. Eu preciso continuar tentando. Mas o livro me trouxe esse outro questionamento interno que eu preciso trabalhar essa semana. mas ele vai. Viviane, você tem um ponto importante aí, né? Tem uma potência sua aí, porque você vai para o enfrentamento. Isso que eu ia falar. Você não fica, né? Não, deixa eu ficar aqui. Eu até brinco às vezes, né? A síndrome da Gabriela, não sei se vocês conhecem. Senso comum, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, né, Gabriela? Então, você vai para o embate. E isso é importante. Eu acho que Sim, é importante valorizar isso, né? Ok, fiquei vermelho, ok, fiquei desconfortável, mas o que que realmente importa? De você ir para a entrevista, passar as informações, o teu conhecimento, ou ficar em casa? Você ir cantar o salmo, se expor, ou ficar em casa? E aí entram as escolhas, né? e aí E você está fazendo boas escolhas. né, e aproveitando as meninas, aí até trago uma coisa que o Marcelo sempre fala, né? Dá o seu melhor, né? E eu lembro dos últimos congressos que eu fui, pensando nisso que você falou, Viviane, de expor a sua vulnerabilidade, mas que você está enfrentando, e eu acho que esse é o ponto importante que a Vivi trouxe aqui, né? É esse, meu, perceber que você está, né, dando esses passos. No congresso que eu fui ano passado, eu reparei, e era um congresso que estava super cheio da nutrição, um congresso bem conhecido. E uma das professoras, que inclusive é nutricionista e psicóloga, ela foi falar e a gente conseguia perceber que ela estava nervosa. Eu não reparei muito se ela estava, né, com as bochechinhas vermelhas, mas a gente percebia pela voz embargada, né, e, tipo assim, e nessa hora, por exemplo, eu acho que as pessoas estavam sentindo isso, mas ninguém estava julgando ou trazendo ela assim, não é? Tipo, uma crítica para ela, né? Vaiando, coisa do tipo. As pessoas se compadeciam. Eu me compadeci demais, porque eu falei, quantas vezes isso já aconteceu comigo, assim, também, sabe? E eu olhava assim, e dentro de mim eu falava assim, cara, mas você vai conseguir, sabe? Tipo, são 40 minutos ali, mas tá indo super bem. Então ela estava entregando o melhor dela, mas você percebia o desafio que ela estava tendo ali naquela hora, e eu falava, gente. É difícil pra caramba. Ela tá falando para mais de 2.000 pessoas aqui, sabe? Eu acho que eu nunca lidei com uma plateia tão grande. Mas quando você vai vendo que a pessoa vai enfrentando, isso também vai inspirando, né? Então, eu acho que essa questão do rubor ou alguma coisa que a gente fique meio receosa do julgamento do outro, talvez esse eu também possa estar enxergando isso, mas ainda assim tá te apoiando de uma maneira que você nem imagina, né? Do tipo, eu tava lá na torcida, assim, né? Não dava para falar, mas eu acho que isso também conecta, né? É aquela humanidade compartilhada de mindfulness, né? Essas situações são comuns a todos nós, né? E de alguma maneira, cada um tá tentando encontrar maneiras de enfrentar isso, né? É Então, isso. E quem nunca, Como né, Viviane? Quem nunca? Eu fico vermelha à eu toa. também, isso que eu ia falar. Nossa, quem Branca desse nunca? jeito que eu sou, ainda fica aquelas bochechas bem Exatamente. assim. Uma dica, assim, Viviane, quando você for uma situação dessa, já coloca um blush, assim, sabe? Porque eu, por é exemplo, blush fico muito. natural.
Exato, mas parabéns pela coragem, né? É. Eu acho que. Mas a Brené Brown diz, né? A vulnerabilidade nos conecta, né? Exato. É Então, isso, é isso. Tem uma frase, acho que é do Freud. Acho que também o Marcelo fala bastante dela, assim, quando o medo de. Como que é? Ai, gente. Quando o medo de. Alguma coisa do tipo assim, quando o medo de enfrentar é maior do que o sonho. Como que é, gente, a frase? Eu vou pegar essa frase. Eu acho que também tem um pouco a ver com isso, assim, a gente está falando dessa questão do medo, mas quando o nosso sonho é muito grande, a gente quer muito isso, a gente ultrapassa esse medo de alguma forma. Em algum momento a gente vai conseguir ultrapassar. E eu acho que a gente pode ali fazer uma retrospectiva na nossa vida de coisas que a gente conquistou e que eram difíceis, e que porque realmente a gente queria muito, a gente, né, ultrapassou isso. Então, eu vou achar essa frase do Freud aí, que é uma frase bem conhecida. Eu sou só péssima para eu decorar conheço frases. ela como, assim, quando a dor de ficar como está é maior que a dor de mudar, a pessoa muda, algo assim. É isso daí. Acho que é algo exatamente isso, Gi. Eu não sou muito boa para decorar as frases, não. Mas é isso, meninas. Acho que é um encontro rico. Parabéns aí, Viviane. E a todas também, que eu acho que todo mundo tem aí, né, na sua jornada alguma coisa de, né, de desafio que está enfrentando aí. E aí, né, quem tem psicólogo, né, descobrir maneiras para, né, ter mais recursos internos para lidar. Então, Foi bom, ótimo, foi gente. ótimo. Também achei. Então, um bom domingo. Não, domingo não, gente. Sábado, né? Um bom fim de semana a todos aí. E até daqui 2 semanas. Até mais, Até meninas. lá. Beijo, Tchau, tchau, tchau. gente. Um bom Beijo, sábado para meninas. vocês. Bom Tchau, até a sábado. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.